Antes de irmos para a palavra, irmãos, queria rever um bocado ou repassar o que já falamos na semana passada. Estivemos a tentar descrever Deus e dissemos que Ele é Espírito, aliás, não é feito de carne, sangue, ossos ou massa física. Ele não é apalpável, né? Não é algo tangível. Ele é, portanto, invisível ao nosso olho, aos nossos olhos, a não ser que ele escolha para revelar a si mesmo alguma forma, alguma maneira, sim. O que os alunos de discipulado já aprenderam por meio de teofanias ou outro tipo de manifestações que podemos achar ao longo do Antigo Testamento. Por que do Antigo, não do Novo? Porque a partir do Novo já sabemos que Deus se manifestou na carne por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um tema que iremos partilhar com a ajuda de Deus na próxima ocasião. Dissemos também que Deus não é algo etéreo, algo carente de pessoalidade, que ele não é como o panteísmo. Uma grande parte das pessoas neste mundo são panteístas, misturam a criação com o Criador. Se lembram? Eu falei disso. Não, irmãos, ele é um Deus que tem individualidade, que tem racionalidade, ou raciocínio, também podemos dizer, e ele tem personalidade. E a sua personalidade é descrita por toda a Bíblia. Sim, poderíamos falar muito disso, do que são os aspectos morais de Deus, mas já vamos falar deles também. Nessa altura, estávamos apenas a investigar um bocado do que é a natureza, a essência de Deus. E dissemos também, irmãos, que Deus é autoexistente, o que significa que ele não foi criado, ele existe por si mesmo, ele é o primeiro e ele é o último, o que nos leva também ao seguinte assunto ou descrição, que é que Deus é eterno, que significa o mesmo, que ele não tem nem começo nem fim de dias. Ninguém mais é eterno, irmãos, somente Deus. Nós somos, por exemplo, imortais, temos uma alma imortal, mas tivemos começo, sim, no dia do nosso nascimento, é claro. Portanto, não somos eternos, somos imortais, que é diferente. Mas Deus não somente existirá para todo o sempre, Ele também existe desde sempre. E isso também nos permitiu falar da sua imutabilidade. O que significa que Deus é imutável? Falamos já, pronto, que Ele não muda. O que Ele afirma hoje, o afirmará amanhã. A sua palavra, portanto, é eterna também. Já temos falado disso na série anterior, ao grau de que, embora os céus e a terra passem, e vão passar, as palavras de Deus não vão passar. Porque como Deus não muda, irmãos, a sua palavra também não, ela permanece para sempre. E tudo o que Deus prometeu, tudo o que Deus afirmou que Ele faria, Ele o fará, irmãos, porque Ele é imutável. Também falamos, como muitas vezes já se tem dito, que Deus é onipresente, está presente em todo lugar, o que também nos permite afirmar que não podem existir dois, porque há um que enche tudo. E nós já temos suficiente com isso, né? É um argumento excelente. Deus também é onisciente, que tem tudo o conhecimento, toda a sabedoria. Ele é o dono dela, como temos estado a falar também nos domingos. E, é claro, ele é onipotente, quer dizer todo-poderoso. Agora então, irmãos, é que vamos entrar num outro aspecto de Deus. E o que queremos partilhar convosco é sobre a natureza moral de Deus, que é muito importante considerá-la também, irmãos, porque assim como Deus tem uma natureza moral, e agora vou ampliar um bocado, vou explicar melhor o que isto significa, temos que falar também de um universo moral.
É dizer, da mesma maneira que existe um universo físico composto de estrelas, planetas, satélites, pronto, e mais para cima galáxias e cúmulos de galáxias e assim, existe um universo moral. Então, se existe um universo moral onde há regras, onde há leis que operam, e mesmo, irmãos, no reino animal, podemos ver a existência dessas regras. Eu estava a ler há um tempo sobre a interessante história de quando dois lobos brigam pela liderança da manada e aquele que está a perder se rende e entrega o seu pescoço, assim, coloca a sua cabeça e permite que o outro acabe com a sua vida, sim, que morda na sua jugular. Mas o outro não faz isso porque no instinto do lobo está uma lei que é maior do que o seu triunfo pessoal e o obter a liderança, que de facto já o teve, porque o outro já se deu por vencido. E é a lei da permanência da raça. Então ele não vai acabar com a vida do outro, vai deixar ele ir embora e procurar outro destino, já não pode ficar aí com a manada, porque este outro agora é o líder. E aí, em coisas como essas, irmãos, podemos ver que há um universo moral e, portanto, tem que haver alguém que o sustenta, que o governa, que o regula ou regulamenta. E como sabemos, esse é o nosso Deus, pois ele tem uma natureza moral que produz muitas coisas. Por exemplo, produz ou inclui ou abrange santidade, que é uma palavra que sempre colocamos primeiro quando fazemos esta lista de atributos morais de Deus. Nada identifica a Deus no que tem a ver com o moral mais do que a sua santidade. É a sua principal qualidade. É por isso que a Bíblia insiste tanto em que o nosso Deus é santo. É por isso que os anjos louvam Ele, dizendo essa palavra, sim? Santo, santo, santo. E santidade, irmãos, que é um tema para outro ensino, oxalá tenhamos hipótese de falar dele outro dia, significa que Deus está completamente afastado da maldade, separado do pecado, separado de tudo o que não é santidade. É muito diferente de nós nesse aspecto, é único nesse aspecto. Não existe outro ser, não existe alguém mais que possa ser assim. Ele é santo. Quantos podem dizer para o Senhor nesta noite: Tu és santo, Senhor Jesus? Completamente limpo, irmãos, completamente puro, sem mácula, sem erro, sem defeito, sem coisas escondidas, sem más intenções. O nosso Deus é puro e santo. Podemos confiar nele, irmãos? Quantos dizem amém? Quantos confiam nesse Deus? Glória a Deus. Isso vai interligado com o seguinte, e é a sua justiça, o que também fala da sua função, do seu rol como juiz, porque o nosso Deus é justo. Parte da sua natureza moral é a justiça. Ele não erra nos seus julgamentos, nos seus juízos. Como diz a sua palavra, irmãos, não temos tempo de ler tantas escrituras que há, mas são conhecidas muitas delas, que Deus nunca irá ter por inocente ou culpado, nem por culpado ou inocente. Amém? Os juízes deste mundo erram muitas vezes, sim, e aprisionam um inocente e soltam um culpado, mas Deus não. Foi o que ele permitiu que acontecesse lá em Jerusalém com ele próprio, né? Os homens preferiram Barnabás antes do que Jesus. Mas o nosso Deus nunca irá preferir algo que seja injusto, irmãos, porque Ele é justo. E isso está intimamente relacionado, interligado com retidão.
Falamos então de que Deus é reto, que sempre age corretamente. Falamos também, irmãos, de que Ele é justo, que Ele é santo. E isso o leva, no entanto, a ter misericórdia. Misericórdia. Alguém já disse, numa sorte de provérbio, que justiça é quando Deus nos dá o que merecemos. Misericórdia é quando não nos dá o que merecemos. Amém? E existe também graça, da qual vamos falar mais para frente em outro ensino, que é quando Deus nos dá o que não merecemos. Mas falando de misericórdia, irmãos, o que merecíamos e o que mereceremos sempre? O castigo, a condenação, porque somos pecadores, mas na sua misericórdia, Deus não nos dá castigo, Deus nos dá o seu perdão. Quantos louvam o seu nome por isso? Então, retidão, misericórdia, graça, que já expliquei um bocado, mas posso dizer que é basicamente a manifestação desse amor, que é o que se segue na nossa lista. É a manifestação dessa misericórdia, dessa compaixão para conosco. Quero dizer algo que é muito importante, irmãos. Deus não mostrou graça com os anjos. Se lembram aqueles anjos que pecaram, que foram arrastados por Satanás e se rebelaram contra Deus? Deus não mostrou graça para com eles. Não, os condenou e eles estão condenados, irmãos, e não têm qualquer hipótese de perdão, mas mostrou graça para conosco, os homens. Um dia conheceremos a razão, por agora não existe uma explicação. Muitos pensadores, escritores bíblicos ficaram espantados com esta ideia. O escritor aos Hebreus, que diz que não socorreu os anjos, mas nos socorreu a nós. O escritor dos Salmos, na maioria dos Salmos, o rei Davi, quem perguntou o que é o homem para que tu te lembres dele, para que tenhas memória dele. Sim, porque é algo que não tem resposta por agora, irmãos. Mas o que podemos dizer é que Deus mostrou graça para conosco. E a máxima expressão dela, irmãos, foi dada lá na cruz, foi mostrada na cruz do Calvário. Jesus trouxe a graça de Deus para com os homens. Falamos também, como parte da natureza moral de Deus, o seu amor, um amor que nunca acabaríamos de descrever, irmãos. É tão imenso como um cântico que aprendi quando era pequeno, que não posso ir por acima dele, não posso ir por embaixo dele, não posso sair para fora dele. Assim de imenso é o amor de Deus. Excede todo o conhecimento humano, é um amor incalculável, é um amor incondicional, indiscutível, né? Porque não é apenas de palavras, que também existem na Bíblia, mas de factos, sim, de demonstrações. Jesus deu a sua vida para demonstrar o seu amor, como já também escreveu alguém aqui no chat, irmãos. Deus é fiel, isto faz parte também da natureza de Deus. Deus é fiel, a sua fidelidade é para sempre, irmãos. Ele permanece fiel, fiel a si próprio. Ele diz, ele não é incoerente, ele não irá negar o que ele já disse. Fiel à sua palavra, pelo mesmo, e também fiel aos seus, ao seu povo, quando nós somos fiéis. Sim. Se nós deixamos de ser fiéis, ele permanece fiel, diz a sua palavra. E então é que, pela sua fidelidade, ele terá que castigar a nossa falta de fidelidade, porque ele não pode negar-se a si próprio, diz o versículo aí. E temos ainda duas características mais desta natureza moral de Deus, que são a verdade e a bondade. Verdade,
por uma parte, bondade pela outra. Isto é tão importante também, irmãos, mantê-lo sempre em mente. Jesus apresentou-se assim, né? Eu sou o caminho, a vida e a verdade. Mas ninguém, irmãos, na história, nem antes nem depois de Jesus Cristo, pode dizer eu sou a verdade. Ninguém. Podemos achar pessoas que disseram eis a verdade, esta é a verdade. Mas ninguém que afirmasse assim, categoricamente, ser a verdade. Ser a verdade encarnada. Jesus o fez, Jesus o disse, porque sabemos que Jesus é Deus e mais para frente vamos afirmar novamente essa questão, essa verdade, irmãos. Mas eu quero dizer algo importante, eu vou aterrar aqui um bocadinho isto, irmãos. Se Deus é a verdade, se parte da sua natureza moral santa, perfeita, do qual também vamos falar, é que ele sempre diz a verdade, que ele não mente. Pronto, qual é a conclusão para nós, como filhos de Deus? Nós não podemos mentir, irmãos. Não podemos esconder coisas, que também é mentir. Não podemos exagerar coisas, que também é mentir. Se há algum pescador aqui, tem que arrepender-se de ter mentido sobre o tamanho do peixe que tirou da água. Nós não podemos, irmãos, afirmar qualquer assunto sem saber se é verdade ou não. Muito menos jurar, diz a Bíblia, pelo céu, por qualquer outra coisa desta terra. Sim, porque, lamentavelmente, irmãos, nós mentimos. Que Deus nos ajude. Sim, e como está a dizer aqui o irmão, e é verdade, é forte, mas há que dizê-lo, né? O diabo é que é o pai da mentira. Se nós dissemos ser filhos de Deus, temos que ser como Ele e dizer sempre a verdade. Alguém que possa nesta noite dizer: ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Amém. Aleluia. Ter bondade também, que é algo maravilhoso, irmãos, do qual muito precisamos. Seguindo com esta descrição do que é a natureza moral de Deus, temos que então dizer que Deus é absolutamente perfeito. Isto pode ser equiparado a santo. Santo e perfeito praticamente são sinônimos neste caso. E significa basicamente que Deus tem um equilíbrio, sim, perfeito de todas as coisas. Porque, olhem, quando nós tentamos salientar mais uma parte da natureza moral de Deus do que outra, como muitas vezes temos feito, tiramos santidade de Deus. Se eu, por exemplo, pregasse somente que Deus é amor e amor e amor, e os 365 dias do ano falo do mesmo, e nunca digo que Deus também é justo, que Deus também é juiz, que Deus também é fiel, que Deus também sabe tudo, então eu estou a exagerar uma partezinha da pessoalidade de Deus e estou a ignorar as outras. Se vamos falar de Deus, se vamos anunciá-lo para as pessoas, se vamos pregar o seu evangelho, temos que falar todo o evangelho, todo o que é Deus. E isso inclui, então, estas coisas que já falamos, como é justiça, retidão, fidelidade, verdade, bondade, etc. Mas de todas elas, irmãos, eu quero salientar que realmente é parte mais íntima de Deus, está no coração de Deus. Sim, o amor. 1 de João 4,8, muito conhecido versículo, diz simplesmente que Deus é amor. Deus é amor. E isto também faz único ao nosso Deus, porque não existe outra religião neste mundo. E olhem que existem muitas, irmãos, mas não existe outra fora da nossa que diga que o seu Deus é amor. Podem atrever-se a dizer que ele tem amor, talvez, mas não identificam os seus deuses
desta maneira. Eu tenho oportunidade, às vezes, de falar com pessoas de outras religiões, há aqui em Portugal muitas, e cada vez que eu falo com islâmicos, com muçulmanos, eu tento chegar a este assunto. É claro, também tento falar da ressurreição, porque isso também faz único ao Senhor Jesus. Mas quando eu falo do amor, irmãos, eu sempre descubro uma necessidade grande nestas pessoas, porque eles não têm amor na sua religião. O Deus deles, irmãos, não é um Deus amoroso, é um Deus terrível, é um Deus sem misericórdia, sim. É o Deus da espada, né? A jihad islâmica. É por isso, sim, teologia produz metodologia, né? E os seus métodos são horríveis, porque o Deus deles é horrível, irmãos. Mas graças damos ao nosso Deus. Quem é que pode levantar as suas mãos? Porque Ele é amoroso. Aleluia. Cada um de nós nesta noite pode confiar, acreditar com toda a sua alma que Deus lhe ama, porque Ele próprio o diz e porque Ele já o tem demonstrado, irmãos, de muitas maneiras e o demonstra a cada dia. Quantos dizem amém? Quantos dizem obrigado porque me amas, Senhor Jesus? Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, completamente, totalmente, integramente relacionado com o amor. É a sua identidade, irmãos. Temos também, irmãos, que confrontar algumas ideias antes de acabarmos por hoje e dizer que se o nosso Deus é santo e é perfeito, Ele nunca irá ter comunhão com o pecado. E isto também é muito importante, irmãos, em contraste com outras religiões, em que pouco ou nada se fala do pecado. Fala-se do sucesso, da autorrealização, do karma, de transcender e muitas coisas, nomeadamente nesta nova espiritualidade que está a cobrir o mundo inteiro, né? E está a afogar a verdadeira fé também, é justo dizê-lo. Mas a verdade, irmãos, é que o nosso Deus não é amigo do pecado, não pode ter comunhão com o pecado, pelo contrário, Ele é inimigo e Ele nos ordena, irmãos, em Romanos 12, a aborrecer o pecado com a mesma força, com o mesmo ódio com que Ele o aborrece. E por Deus aborrecer, por Deus odiar o pecado, irmãos, é que Ele exige, na sua justiça, na sua retidão, como juiz, exige punição pelo pecado. Há castigo imposto por Ele próprio, irmãos. Deus é que irá castigar. Jesus falou muito disto, os profetas falaram disto, os apóstolos. Deus tem um castigo preparado para todo pecador não arrependido. O que é que há aqui nesta noite? Quem somos nós? Pecadores, mas arrependidos. Ou é suposto que sejamos pecadores arrependidos, que já não pecam, que já não praticam o engano, o roubo, etc. Verdade, irmãos? Mas para aqueles que não se arrependem, irmãos, há uma punição à sua espera. No entanto, Deus abriu, pela sua graça, uma porta há 2000 anos que permite a qualquer um que quiser aproximar-se dele, preencher os requisitos que antes era impossível preencher, contar com o pagamento do seu castigo, uma troca, irmãos, de capa, uma troca de cartaz, de título, de culpado a inocente, porque aquele que era inocente foi culpado por nós. Pode perceber? Na sua justiça nós tínhamos que morrer, na sua retidão, na sua santidade, nas suas exigências, mas na sua graça e misericórdia, Ele
morreu por nós para dar-nos salvação. E disto vamos falar noutra altura por meio da fé e o arrependimento. Então temos duas escolhas, e é sobre o que vamos orar nesta noite. Sempre temos escolha, a cada dia, não interessa se já somos batizados, se já temos X anos na igreja, se já sabemos toda a Bíblia ou não. É uma decisão diária, aceitar ou rejeitar a provisão da graça de Deus, que é para a salvação. Se aceitarmos, se confiarmos nela, se nos humilharmos, irmãos, diante do Senhor a cada manhã, a cada momento, e lhe pedimos: ajuda-me, Senhor, eu não quero pecar, eu quero viver uma vida agradável a Ti. Então, irmãos, um dia alcançaremos a salvação. Se rejeitássemos, como lamentavelmente mais das 2/3 partes dos cristãos faz, a grande maioria dos cristãos, irmãos, perde-se. Então, haverá um julgamento à nossa espera depois desta vida. Porque, embora Deus ama o pecador, embora Deus tem paciência com o pecador, a sua natureza santa, lembrem-se disto, irmãos, nunca lhe permitirá desculpar, ignorar, passar por alto o pecado de qualquer um. Nós precisamos, irmãos, portanto, não apenas arrepender-nos porque vamos ser batizados, já passamos por aí. Nós precisamos fazer do arrependimento o nosso estilo de vida pessoal. E cada noite, talvez, essa seja uma boa hora, uma boa altura do dia, examinar o que fizemos nós, o que falamos, o que pensamos, quais as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes, as nossas motivações, a nossa conduta. Fazer um autoteste e depois falar com Deus sobre essas coisas. Ou, irmãos, se fizéssemos isto como é devido, como necessitamos, muito diferente seria o nosso relacionamento com Deus, muito mais próximo, muito mais confiante, muito mais amigável, como falávamos há uns dias sobre Abraão, que era amigo de Deus, numa oração matutina. Irmãos, quero convidá-lo, depois de ter falado desta parte tão importante do nosso Deus, juntos fazermos uma oração. Eu vou convidar a todos para deixar o que possam estar a fazer neste momento e junto comigo dizer assim: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra nesta noite, por esta oportunidade, Senhor, de refletir sobre um conhecimento que sabemos, Senhor, é o mais importante de todos. Na verdade, Senhor, nada é comparado com conhecer-te a Ti, com saber mais de Ti, com aprender sobre os segredos do Teu coração, da Tua natureza, de como é que Tu pensas, Senhor, de como é que Tu nos vês, como é que olhas para nós, o que Tu consideras que nós podemos e devemos fazer de facto, Senhor, para agradar-te. E sabemos que é impossível para nós ser perfeitos assim como Tu, pois somos uma raça caída, Senhor, somos parte de uma natureza que está sob maldição aqui na terra, mas ainda assim não temos desculpas para tentar fazer o nosso melhor e viver à altura, Senhor, do que Tu esperas de nós como filhos Teus. Hoje, Senhor, ao falarmos de todas estas coisas que fazem parte da Tua natureza santa, do Teu amor, da Tua fidelidade, da Tua sinceridade, Senhor, da Tua bondade, etc., sentimos-nos confrontados e desafiados, porque nós gostamos desse título tão honroso de filhos de Deus, mas também, Senhor, devemos manter que temos que honrá-lo, temos que esforçar-nos, Senhor, para ser os melhores filhos possível, refletir o melhor possível a Tua natureza santa, Senhor, a Tua natureza moral. Ajuda-nos. É suposto, Senhor, que nós sejamos as pessoas mais corretas desta terra. Como cristãos,
Que não exista qualquer outro grupo, Senhor, que possa superar-nos, ser melhor do que nós nestas coisas. Mas também temos que ser honestos e reconhecer que às vezes, Senhor, somos envergonhados por outras pessoas. E às vezes também tu provavelmente sentirás vergonha pelo nosso agir que não é o correto. Ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a melhorar em tudo isso, Senhor, a mudar o que for necessário. Dá-nos um coração puro, Senhor, um coração santo, um coração reto, um coração bondoso, um coração sincero, cheio da tua presença, cheio do teu amor. Que quando falemos, que quando preguemos, que quando ensinemos de ti, Senhor, isso tudo possa ser refletido, Senhor, por meio do nosso ser. Muito obrigado mais uma vez por este tempo de ensino. Peço-te que continues a abençoar a tua igreja, Senhor, por meio do que a nossa Assembleia Apostólica em todo o mundo, Senhor, está a levar este ano como lema ou tema, como algo, Senhor, que é a doutrina apostólica, os fundamentos da nossa fé, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a manter-nos fiéis a eles. O pedimos crendo, Senhor, e proclamando que Tu és digno de toda a glória e a honra por todo o sempre. Amém, Senhor Jesus. E amém.